Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Fora do Baralho, edição extra para responder às perguntas dos ouvintes. Hoje temos 2 questões. Uma delas é relativa à forma como a imprensa relata os assuntos de forma diferente, consoante sejam de esquerda ou de direita, na perspectiva de um dos ouvintes. A outra questão é sobre o fim do visto prévio. Vamos começar por aqui, hoje contigo, Nuno Garopa, até porque tens falado muito sobre esta questão do visto prévio ao longo dos programas. O Joaquim Rodrigues diz: se é a isso, o fim do visto prévio que chamam reformas estruturais, então podem limpar as mãos à parede com as reformas que querem fazer. Isto a propósito da medida que foi aprovada em Conselho de Ministros. O Governo acaba com o visto prévio do Tribunal de Contas para contratos públicos inferiores a 10 milhões de euros. Ora, este ouvinte diz que o que se pede a todos os que estão na política com seriedade é que, em vez de andarem com jogos florais, a encher a boca com reformas, digam em concreto uns aos outros que reformas querem fazer, porque é que querem fazer, que estrangulamentos querem promover, que objetivos querem atingir, como é que querem fazer essas reformas e com quem. Enfim, é aqui um ouvinte que está aqui a criticar a forma como as reformas são comunicadas e pergunto-te se a comunicação em relação a esta reforma foi a correta e se esta reforma, se é uma reforma, deve ir avante mesmo. Repara, acho que aqui há 2 questões. Uma questão semântica, que é o uso da palavra reforma. Depois, em concreto, o que é que aconteceu aqui no visto prévio. Deixa-me dizer, em relação à questão semântica, eu acho que o ouvinte tem alguma razão, porque o problema é que os sucessivos governos abusam da palavra reforma para descrever aquilo que são medidas que estão no programa do governo. As reformas, em princípio, seria alguma coisa que muda a estrutura da economia ou da sociedade ou da cultura ou do Estado. O que acontece é que os governos, até mais à direita que à esquerda, porque a esquerda, em geral, o Partido Socialista não usa tanto essa linguagem da reforma, mas o PSD, pelo menos desde os governos de Cavaco, mas certamente Durão Barroso, apresenta-se como o Partido Reformista. O problema é que chamam reformas a coisas que são medidas pontuais, como seja, altera-se o IVA, reforma. Deixa a taxa do IRC, a reforma. Conta-se para a reforma dos professores, os meses não sei o quê, reforma. Isso não são reformas, isso são medidas de políticas públicas e que são boas ou más, não vamos entrar nessa questão, mas não são reformas. Portanto, aí acho que há alguma razão, um enorme abuso da palavra reforma. Neste caso, infelizmente, acho que também não é fácil, porque isto começou por ser apresentado como o fim do visto prévio. É assim que isto foi apresentado. Isto seria uma reforma, na minha opinião, porque seria uma alteração estrutural daquilo que é a forma de organização do Estado português. Agora, o que está aprovado e anunciado é uma coisa que não é o fim do controle prévio ou o fim do visto prévio. É a alteração do montante mínimo em que se aplica o visto prévio. Isso é uma medida pontual, não é uma reforma. E, portanto, a questão é que nós passámos de uma versão maximalista, quando isto foi apresentado, que aliás comentámos no programa, que era o fim do controle prévio do Tribunal de Contas, uma enorme reforma, e agora temos uma versão minimalista. Eu devo dizer, das críticas que fiz no programa, acho que a versão minimalista é mais prudente, mas de facto tenho de concordar com o ouvinte. Não é uma reforma estrutural, é uma medida de gestão, é uma medida de políticas públicas. Vamos. Aliás, antes de irmos à próxima questão, já agora, o Chega avisou que é contra esta medida porque convida à corrupção. Que perspectiva é que tens sobre isto? Mas lembra-te que quando o Ventura chamou isto do bar aberto à corrupção, que foi a expressão que usou, referia-se à visão maximalista, não é? Agora, com esta visão minimalista, não sabemos qual vai ser a posição do Chega, porque realmente não há, de facto, um bar aberto à corrupção. Há aqui uma ligeira alteração do montante, que vai afetar a contratação pública de alguma forma, mas não é a tal alteração total
à qual quer o Chega, quer o PS também estava bastante cético, não é? Sendo que, por acaso, estava aqui a pesquisar e André Ventura acabou por se pronunciar ao final do dia de quinta-feira. Diz que o Chega é contra a medida do Governo que torna exceção ao visto prévio do Tribunal de Contas, já depois do anúncio do Conselho de Ministros. Claro, mas aqui a questão é que nós não conhecemos ainda o documento final, não é? Quer dizer, porque aqui a questão é o que é que vai acontecer, por exemplo, porque o Ministro também insistiu que seria reforçado o controle posterior no próprio Tribunal de Contas. Sim, e neste momento nós não sabemos o que... Claro, nós não sabemos o que é que isso quer dizer e, portanto, eu acho que neste momento, enfim, e tendo em conta a evolução que o Chega já fez noutras matérias, como a legislação laboral, que também era contra, mas afinal está disposto a negociar, eu seria prudente em tirar conclusões neste momento. Vamos passar então para o próximo ouvinte. José Fortuna escreveu um e-mail para foradobaralho@observador.pt sobre essa questão que também já temos falado aqui, sobre como a imprensa relata os assuntos de forma aparentemente diferente quando eles são de esquerda ou de direita. E o ouvinte fala do tema da violência e da forma como foi tratado o atentado na Marcha pela Vida. Na última edição dos ouvintes também falei disso aqui com o Jorge Fernandes. E até refere aqui, o Vencedor é o programa da Rádio Observador, em que alguém dizia que no último relatório sobre o tema na Europa, a percentagem de atos de violência praticados é incomparavelmente superior por grupos praticados, violência praticada por grupos de extrema esquerda, e também olha aqui, por exemplo, para a abordagem à política externa. Nada se fala dos escândalos políticos do PSOE, em Espanha, que ainda por cima é um país vizinho, de Itália, o governo liderado por Meloni, na altura das eleições era notícia como descendente de fascistas. Hoje em dia a Itália não virou ditadura, diz este ouvinte, foi contra a intervenção americana no Médio Oriente e, pasme-se, até está a ultrapassar França na economia. Depois também dá aqui o exemplo de Milei, na Argentina, que as reformas e a recuperação económica neste país também passam ao lado. E a pergunta é se será apenas uma sensação ou um mito. Vamos lá ver. Neste momento nós temos que continuar a dizer que é a sensação, porque não há estudos sobre isto, não é? Infelizmente, apesar de haver imensas escolas de comunicação social e imensas teses de mestrado e doutoramento, ninguém se dedica a estudar estas coisas em Portugal. Agora, aqui há duas outras coisas. Podemos dizer factos e depois porque é que eu acho que essas questões não necessariamente são uma conspiração da esquerda contra a direita. Bem, há dois factos óbvios neste momento, na minha opinião, é que, obviamente, a imprensa e o jornalismo em geral, como o comentariado, está à esquerda do eleitor mediano em Portugal, mas isso é óbvio, porque o país mudou em 2024 e, evidentemente, basta olhar para a demografia eleitoral em termos de estratos económicos, etc., para perceber que, obviamente, o eleitor mediano está hoje bastante à direita, entre na AD com o Chega à sua direita, e, obviamente, não é isso que se passa nas elites, em geral, em Portugal, e muito menos na comunicação social. Portanto, de facto, neste momento, isso é objetivo. A outra questão é que me parece também que é objetivo que hoje a comunicação social em Portugal tem muito mais linhas editoriais à direita do que tinha há 20 anos. E, portanto, também, desse ponto de vista, houve uma alteração clara na comunicação social. Agora, eu acho que há aqui questões que têm que ser postas em cima da mesa. Primeiro, há um problema de recursos e de alocação de recursos. Repara, há pouco, na discussão sobre a Lusa, dizia-se, uma das coisas que quem defendia a Lusa dizia que quase 60% das notícias em Portugal são feitas com base em comunicados da Lusa. Bem, isso significa que é uma consequência, é que não há, de facto, linhas editoriais muito, muito claras, porque se houvessem, haveria um pluralismo e não haveria notícias da Lusa. Portanto, ao utilizar essas notícias da Lusa, está-se, de alguma forma, a reduzir a variância de perspectivas sobre os temas necessariamente, e não é por conspiração, é uma mera utilização de um recurso comum. Depois, nas notícias internacionais, tens o mesmo problema. Há muito tempo que, evidentemente, os jornais, em geral, não têm redações internacionais, não têm 10, 20, 30 pessoas a trabalhar em matérias internacionais, socorrem em si mesmo das mesmas fontes e que são as fontes habituais. Por exemplo, em Espanha, obviamente, que é o El País e o El Mundo. No Reino Unido, é o Guardian para matérias políticas e depois o Economist e o Financial Times para matérias económicas. E depois temos as agências internacionais. Claro. Também. E, portanto, tudo isso cria uma certa convergência de pontos de vista, que muitas vezes nem sequer é o jornalista que, digamos, impõe o seu ponto de vista. Ele simplesmente está a seguir as suas fontes. E se as fontes são as mesmas nas várias redações, acaba tudo por ter um ponto de vista que não é muito diferente. De qualquer maneira, eu acho que este problema, hoje em dia, é muito menos grave do que era há 20 anos, porque qualquer pessoa que está interessada no que seja tem acesso, através de informação fora
da comunicação social portuguesa e das redes sociais a muitas dessas matérias. Portanto, não me parece que isto seja hoje uma grande questão que preocupe as pessoas. Agora, há outra questão, que esse sim também não acho que é uma conspiração, que é normal, que é, conforme o país se deslizou para a direita, é evidente que o espaço mediático dos comentadores está, em média, mais à esquerda do que está o espaço eleitoral. Mas os comentadores têm um problema, é que é uma indústria como qualquer outra. Para se substituir comentadores, quer dizer que a gente tem que sair e a gente tem que entrar. Quem tem que sair não quer sair, é normal. E, portanto, o espaço de comentariado vai levar muito tempo a ajustar-se às várias realidades do país, pela simples razão de que é uma indústria como qualquer outra. Portanto, o que eu quero dizer é, não é uma conspiração, não há uma central que está a manobrar estas questões. Eu acho que são problemas de mercado. E como eu sou mais liberal que muitas pessoas em Portugal e acredito no mercado, acho que isto é uma questão de mercado, mais nada. Portanto, existe algum desfazamento entre aquilo que é a comunicação social e aquilo que é a realidade sociológica e eleitoral do país neste momento, mas não acho que isso tenha a ver com uma conspiração. Acho que isso resulta das forças do mercado, nomeadamente na questão de recursos disponíveis e na questão do comentariado, onde obviamente as pessoas que estão hoje a fazer comentário não querem abandonar o comentário para entrar outras pessoas que representam outras forças políticas e, portanto, acho que isso é normal. Já agora deixa-me acrescentar também aqui, tendo em conta que a pergunta do ouvinte é sobre imprensa e focaste aí não só a questão da cobertura noticiosa, mas também a questão dos comentadores, naquilo que me toca em particular, porque edito noticiários na tarde política da Rádio Observador, muitas vezes o que acontece também é que há a questão do valor notícia, da proximidade dos assuntos também em relação a Portugal. Por exemplo, só para dar um exemplo aos nossos ouvintes, esta última semana ficou muito, muito marcada pela guerra no Médio Oriente. Não só a guerra na Ucrânia também perdeu e tem perdido algum espaço nas notícias que são dadas em Portugal, embora ainda haja naturalmente espaço para isso, mas, por exemplo, as reformas de Milei que estava aqui a dar conta a este ouvinte, o que se passa na Argentina tem perdido um pouco de espaço aqui, porque nós nos noticiários na rádio, por exemplo, temos um tempo definido e, portanto, temos que fazer escolhas e editar noticiários também é isso mesmo. Daí que, lá está, muitas vezes se prenda também com o tempo que temos, pelo menos na rádio, para dar notícias. Fica também essa nota. Obrigada, Nuno Garopa, por teres respondido esta semana às perguntas dos ouvintes. E até sexta-feira.